Então, Barzilai, ele era um homem de 80 anos de idade, servo de Davi. Ele era muito rico, tinha muitas posses. E Barzilai servia o rei. Barzilai amava o rei, servia o rei. Era um homem de grande fé, era um homem verdadeiramente sábio. Barzilai agora ele se encontra em um verdadeiro dilema. Quando o rei Davi chama Barzilai para ir para Jerusalém com ele. Eu quero que você venha comigo para Jerusalém. E ali agora Barzilai, ele se encontra diante de um dilema. Ele já é um homem de 80 anos de idade avançada. E ele dizia para Davi bem assim: mal escuto o que os cantores cantam e o que as cantoras cantam. Como vou eu para Jerusalém? Acaso eu posso fazer algo lá, nessa idade? Mas eu gostaria que você levasse Quinai no meu lugar. Levasse uma outra pessoa. E desse para essa pessoa as mesmas honras que você me daria. E eu quero pedir ao rei: deixe-me voltar para minha terra, para minha casa, e que ali eu morra, e que ali eu seja sepultado junto dos meus pais. E a palavra do Senhor diz que Davi fez segundo a vontade de Barzilai. Ele era um homem com muitas posses, mas ele não abriu mão de ir para Jerusalém por conta do que ele tinha, mas pelo que ele não poderia dar mais. Ele não poderia andar mais, ele não poderia fazer muitas coisas mais. E ele chegou ao ponto de falar assim: eu vou acabar sendo um fardo para o meu rei, então leve outro no meu lugar. E ele deu Quinai para que fosse com Davi. E para que, através da vida de Quinai, ele fosse também honrado. O que você tem dado para o Senhor? O que você tem apresentado para o Senhor? Quais são os seus amigos que você tem apresentado para o Senhor? A palavra do Senhor diz que Barzilai ofereceu para Davi um amigo dele. E o que você tem oferecido para Deus? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem apresentado os seus amigos ao Senhor? Você tem mostrado a sua família para o Senhor? Você tem sido um Barzilai? Você tem honrado ao Senhor? Barzilai, essa história está escrita lá no livro de 2 Samuel, capítulo 19, onde fala a história todinha de Barzilai. Eu convido você no dia de hoje a pesquisar um pouquinho desse homem. É uma história incomum, quase ninguém prega sobre Barzilai. Mas nessa manhã eu quero apresentar a você, meu amigo, minha amiga, pessoas que estão aqui no meu contato para a glória de Deus. Porque vocês são importantes para o Deus que eu sirvo. Há uma diferença muito grande para quem é chamado e para quem é escolhido. Barzilai, ele foi escolhido por Davi. A palavra do Senhor diz que Barzilai, ele foi escolhido para ir com Davi para Jerusalém. Mas Barzilai agora ele tomou uma posição de não querer ser mais um fardo, talvez, na vida de Davi. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si tudo aquilo que nos distanciava do Pai. E hoje você tem um livre acesso para falar com o Pai. Gostaria de deixar essa palavra para a nossa meditação. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero apresentar o mês de julho para você como um divisor de águas. E que você venha conquistar tudo que você tem colocado na mão de nosso Senhor e Salvador. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E creia tão somente porque os sinais só seguirão os que creem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Pesquisa um pouquinho sobre Barzilai, para podermos entender se nós estamos como Barzilai. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que o Senhor te conceda esses últimos 180 dias como uma chave de virada e que as decisões que você tem colocado na mão do Senhor possam ser colhidas com muitas bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Ao contrário da última vez que eu fiz uma live,
Hoje eu quero falar sobre Barzilai. Que Deus te abençoe.